A criação do universo do homem, a existência dos dinossauros e o surgimento das espécies são alguns dos temas tratados pela jornalista e teóloga Cristina Belloni em seu mais recente livro. Derrubando Mitos, Compreendendo a Bíblia, comprova verdades bíblicas com base em estudos científicos. Quer saber mais? Não saia daí, o Mente Aberta já começou. Seja bem-vindo a mais um programa Mente Aberta aqui da Rede Super, com a finalidade de, efetivamente, abrir nossos horizontes, abrir nossa mente para a verdade. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é sempre a verdade e temos que olhar para todas as áreas do conhecimento com esse olhar de Cristo, a nossa mente aberta. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a jornalista Cristina Belloni. Cristina, que escreveu um livro muito interessante, eu vou mostrar logo, fala sobre Derrubando os Mitos. E eu quero, inicialmente, agradecer a Cristina por vir ao Mente Aberta. Cristina, muito obrigado, querida, por vir ao Mente Aberta. Cristina Belloni Alencar, é isso mesmo? Isso mesmo. É italiano, Belloni? É. Você é paulista? Eu sou. É mesmo? Sim. E o seu trânsito lá para São Paulo, como jornalista, como é que foi sua aproximação com essas questões bíblicas? Pela minha curiosidade até, né, por ser jornalista, antes de me converter, eu conheci a Bíblia através do trabalho. Costumo dizer que fui chamada por amor, não pela dor, né? Sim. As pessoas comentam que ou você é chamado por dor ou amor. No meu caso, foi trabalhando que eu conheci a Bíblia, fiquei maravilhada. Alguns anos depois eu já me converti e, por ser muito curiosa, eu lia a Bíblia estudando. Eu não conseguia somente ler, porque é muito interessante. Sim. Então, eu tive o prazer de ter um material de estudo e fui guardando para mim. Depois eu me tornei professora numa escola bíblica para novos convertidos e percebi que a curiosidade do novo convertido é bem diferente da forma como a gente lida. Eles têm uma curiosidade profunda e já conhecem Jesus Cristo. Na verdade, eles já têm o básico. Então, eu compartilhei esse material com eles e aí veio a proposta de virar um livro, porque na verdade eram só apostilas, né? Foi assim que eu tive o contato com a Bíblia, já estudando. Assim, quais as principais dúvidas? Porque eu também sou professor de escola, né, bíblica e às vezes vem aquelas perguntas assim, quem foi a mulher de Caim? Não tem sempre as perguntas assim? Tem. Quais foram você lembra assim, as mais típicas? Lembro, assim? Eu acredito que tem muita coisa que é o que eu chamo de mito, né? Muita gente não acredita na Bíblia por causa da forma simplificada que as pessoas ensinam. Então, vamos começar lá do início, pó da terra, que Deus formou o ser humano do pó da terra. Mas na Bíblia não fala que Deus fez um boneco de barro. Então veja como que entra na mente da pessoa Deus criando o ser humano como se estivesse esculpindo um boneco, soprou ali o fôlego de vida e mágica, surgiu o ser humano. Aí as pessoas questionam, mas como é que do pó da terra hoje a gente tem carne, ossos e músculos? Então eu não vejo dessa forma, eu não gosto de acrescentar esses comentários. Eu acho que formado do pó da terra significa que o ser humano tem a mesma substância que tem o pó da terra. Agora, como foi que Deus criou? Aí eu já acho que é um mistério. Você pode imaginar Deus como um cientista, como se estivesse num laboratório, planejando o corpo humano, porque a gente vê que é muito complexo. Para você simplesmente... Não que Deus não tenha o poder. Se ele quisesse de um bonequinho de barro, sim, ele diz haja e há. Né? Eu creio assim. Mas a Bíblia não nos dá essa abertura para falar do bonequinho de barro. Eu acho que às vezes, até por causa de Jeremias, sabe aquele texto, né? Que eu quero ser como um barro nas mãos do oleiro. Não, isso, talvez faça, né? Sim, talvez. Faça uma correlação, né? Então, assim, dentro do livro de Gênesis, porque o livro está dentro de Gênesis, mas a gente fala da Bíblia toda, né? Mas eu acho que tem muitas curiosidades quando a gente fala do dilúvio. Aí muita gente questiona, mas havia água suficiente para cobrir todo o planeta Terra? Então, assim, quando você começa a estudar minuciosamente isso, você entende de uma forma mais maravilhosa. Então, você entende que existia um Pangeia, um pedaço de terra único. Então, não existiam as montanhas tão elevadas quanto existe hoje. Depois do dilúvio, um desastre hídrico sobre a Terra, o que aconteceu?
houve o rompimento das placas tectônicas e por isso que hoje a gente conhece os continentes separados, por isso que hoje a gente tem uma certa dificuldade de locomoção. Hoje... Na sua pesquisa, porque eu sou historiador. Certo. Mas eu já li algumas teorias que eu achei interessantes, que essa Pangeia era como se fosse um grande bloco. Sim. Inclusive, a maioria de nós, quando olha o mapa da América e da África, se encaixam, né? Totalmente, todos os continentes. Agora, eu já ouvi explicações, não sei se está certo, e você como pesquisou, depois vou até mostrar seu livro aqui, deixa eu até deixar aqui na frente. Como é que é? Derrubando mitos. Jornalismo investigativo bíblico. Jornalismo, muito legal. Mas você, nas suas pesquisas, você percebeu alguma coisa sobre que a água também veio de baixo, não só de cima? Que eu já vi essa teoria. Tem as águas subterrâneas. Hoje a gente conhece o geyser, né? Aquela explosão. Então, o que a Bíblia fala quando houve o dilúvio? Que as fontes do grande abismo se romperiam todas de uma vez. Isso. Então, a gente hoje entende como geyser. Então, teve a água subterrânea, mas também teve a água... Vem de cima. Que vem de cima, que as comportas do céu se abriram. Então, os cientistas trabalham com a hipótese de que havia uma canopla de vapor de ar ao redor da Terra e que nos protegia, inclusive, dos raios solares. Interessante. Então, a gente sabe, tudo que Deus faz é perfeito. Mas depois do dilúvio, depois da queda do ser humano, houve muitas consequências. Então, eu acredito que essa seja uma das consequências. Hoje, a gente tem esse problema aí com o sol, né? Esses raios solares, câncer de pele, mas eu acredito que Deus não criou para ser assim. Havia uma proteção. Então, essas são as águas de cima. Para onde essas águas foram? Águas subterrâneas. Sim. A 500, 800 metros, debaixo 1.000 metros de profundidade. Debaixo da América que tem o aquífero Guarani, que é um absurdo de tão grande, né? Sim. Interessante. Então, não tem como dizer que não havia água suficiente ou que não havia um lugar para essa água voltar. Mas pelos seus estudos, o dilúvio, ele foi planetário ou ele foi localizado? Porque alguns dizem... Global. Foi global. Global, até porque quando você fala dos fósseis, né, que são provas, né, os fósseis marinhos, você encontra esses fósseis no alto das montanhas do mundo todo. É verdade. Não é? Então, assim, qual a possibilidade de fósseis marinhos estar no alto das montanhas se não houvesse água ali? Entendeu? Exato. Então, é uma das evidências, uma das grandes evidências de que foi um evento global. Agora, falar de dilúvio, não falar da arca... É complicado, tem que falar, né? E só para deixar claro, não é a arca de Moisés, não. O pessoal faz brincadeirinha com a gente. Quantos animais tinha na arca de Moisés? Não, na arca de Moisés é na arca de Noé. Por exemplo, nos seus estudos, jornalismo investigativo é muito legal, porque assim, é uma área do jornalismo das mais instigantes, porque você vai atrás, né? A arca existiu mesmo? A proporção da arca dava um número total de animais? Eu tenho tanta pergunta sobre a arca que vamos uma por uma. Sim. Era aquele tamanho mesmo que está relatado na Bíblia? Sim. Inclusive, tem vários estudiosos. Existe uma réplica, né? Antes de falar dos estudiosos, eu acho importante falar que em 2016 eles fizeram uma réplica da Arca de Noé no tamanho original. Então, assim, hoje é um tour, tanto para evangélicos quanto para curiosos. Estados Unidos? Estados Unidos, em Kentucky. Kentucky. Então, assim, é tão bacana você ver, tem vários vídeos no Google, dá pra gente passear dentro dessa arca legal. E ver que, vou te dar um exemplo bem legal. Dinossauros, as pessoas falam não caberiam. Tá, os cientistas então estudaram as 58 espécies, tipos básicos de dinossauros. A maioria é de pequena estatura. O que a gente vê E é herbívoro, né? Então, é herbívoro, né? Essa questão aí da cadeia alimentar, na verdade, veio depois. Então, de acordo com as medidas, as especificações bíblicas, só os dinossauros caberiam numa única sala da Arca de Noé. É mesmo? Qual é o problema? Como que isso é transmitido para nós quando somos crianças? Em escolas bíblicas, o que a gente teve de contato? Um barquinho cheio de bicho. Mal você vê a cabecinha do Noé lá, de fora, não assim. vê nem a família dele. Então, a gente cresce pensando nisso. Haveria realmente espaço? É uma dúvida na cabeça do cristão. E a criança vai virar jovem e quando for questionado sobre isso em escolas e faculdades, não vai saber responder. Então, esse tipo de estudo deveria ser passado já para as crianças, para prepará-las como jovens, para refutar. Haveria espaço, sim, haveria condições de ter dinossauros, sim, dentro da arca. E esse negócio de selvageria não existiria jamais, porque eles não comiam uns aos outros, passou a comer por necessidade, por fome, porque foi uma catástrofe hídrica e acabou com tudo que tinha.
no planeta Terra. Então, para não passar fome, houve essa necessidade e aí a cadeia alimentar se formou. Então, quando a gente fala sobre arca e a gente vê hoje em dia que dá para ter uma ideia, caminhar, né, dentro de uma arca dessa, você vê que há a possibilidade de que sobrou muito espaço. O Adalto Lourenço faz as comparações dele. Um prédio de 67 andares caberia dentro da arca, 2 Boeing 747, com 440 pessoas cada um. Então, se você parar para pensar nisso e levar em conta a baraminologia, que não são todas as diversidades. Repete aí. Baraminologia. Que isso? É a palavra em hebraico que fala o que Deus mandou para a arca, um casal de cada espécie. A baraminologia fala de tipos básicos. Então, não mandaria, por exemplo, todos os casais de cães de todas as raças? Não. O tipo básico da raça canina entrou. Interessante. Então, aí você já diminui drasticamente o número de animais que entraram na arca. Mas é interessante isso, a preservação, né, de todas as espécies, né? Sim. Então, Deus teve esse cuidado. Então, mandando o tipo básico, haveria diversidade depois, como a gente vê nos dias de hoje. Não só no mundo animal, mas o ser humano também. Interessante. Como que a gente vê tantas etnias, sendo que tudo né, começou de novo através de uma família de 8 pessoas. E hoje você vê japonês, chinês, italiano, francês. E você no seu estudo, se deixar, hoje vai ser só sobre arca, que eu acho tão legal. Por exemplo, que Noé teve Sem, Cão e Jafé. Né? Alguns dizem que esses 3 filhos de Noé, com as suas respectivas esposas, eles foram para regiões diferentes do planeta. Uma das possibilidades, diferenças até físicas é por isso? Será que... Um pouco, mas a gente não pode, se a gente levar em conta a evolução do jeito que ensinam, aí você vai imaginar uma mega evolução, né? Na verdade, existe microevolução, então pequenas adaptações de acordo com o lugar onde as pessoas vivem, mas pequenas, não dessa forma como as pessoas dizem. Agora, possivelmente as mulheres dos filhos de Noé, elas tinham tons de pele, pelo menos, ou questões... Os próprios filhos, pelo que a gente vê, porque os nomes indicam a cor, segundo alguns estudos. Então, existe o mais moreno, que seria o Cã, depois Jafé, se eu não me engano, que deu origem aos europeus. E Sem os semitas. Sim, sim. Então, eu acredito que sim, que eles tinham tons de pele diferentes por causa da mulher de Noé, que a Bíblia diz que era cuxita. Então, o que você entende? Uma mulher já bem mais escura, né? A gente não tem todas as especificações, mas a gente tem algumas dicas na Bíblia. E aí, essa diversidade de etnias, tanto do ser humano e dos animais, a gente entende por causa da baraminologia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.